Fala DJ escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma revisão, para uma das partes do primeiro capítulo de Digimon Seekers. Então, para aqueles que ainda não viram, eu tenho feito vídeos durante toda essa semana revisando todas as partes do primeiro capítulo de Digimon Seekers que estão sendo postadas todos os dias, né? Então, dessa vez a gente teve a parte 6. Se vocês não viram as outras revisões e as outras partes do primeiro capítulo, chequem os outros vídeos primeiro, depois venham para esse. E daí então vão para a descrição desse vídeo, lá vai ter o link para a parte 6 do primeiro capítulo de Digimon Seekers. Leiam essa parte e depois voltem aqui para verem a revisão, tudo bem? Então, antes de começar, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Então, bora começar! Então essa parte do capítulo 1, galera, basicamente traz pra gente informações sobre o protagonista, sobre o Eiji, e como ele começa a aprender mais sobre os Digimons, ele começa a aprender mais sobre esse Digimon Linker, que é o bracelete vital, que é basicamente o Digivice dele, e a gente conhece mais sobre o próprio protagonista, como ele vive, né, como é mais ou menos a vida dele. Então a gente vê que o Eiji volta pra casa dele, depois de tudo que aconteceu com o Professor Ryusend lá e tudo mais. E quando a gente vê a casa dele, é basicamente um apartamento de um cômodo só. Então ele vive dentro desse cômodo e é tudo que ele consegue, basicamente. E aparentemente ele vive muito bem, né? Pra forma como ele trabalha, pra como ele vive, parece que esse único cômodo serve muito bem pra ele. A gente vê que todo o lugar tá meio que bagunçado, né? A gente vê que ele tem vários aparelhos, né, em volta dele que provavelmente ele usa junto com os Digimons e talvez para jogar algum videogame, assistir alguma coisa, mas é uma vida até que bem tranquila, né, ali onde ele fica. E o foco principal é ele ver esse Digimon e pesquisar um pouco mais para entender a missão que foi passada para ele pelo professor, né? Então, muito interessante, mas agora vamos falar um pouco sobre o Eiji e a família dele. Em certa parte dessa parte do primeiro capítulo, a gente vê que o Eiji, quando ele chega na casa dele, no apartamento dele, ele meio que faz uma homenagem para alguns parentes dele, para os pais dele, para os avós dele e também para um cachorrinho de estimação que ele diz que teve no passado. Então tudo isso provavelmente aponta para ele ter perdido os pais e os avós no passado porque alguma coisa aconteceu. Não tem como a gente ter certeza disso ainda, mas é o que faz parecer, pelo menos, né? Principalmente esse cachorrinho de estimação que ele diz que teve no passado, vai ser muito importante, galera, porque lembrem-se, o Digimon do protagonista, o Digimon do Eiji, vai ser basicamente um cachorrinho também. É um lobo, né, que é o Lugamon, que a gente já viu tá ali no Digivice dele, né, no Digimon Linker dele. Então talvez ele se conecte de uma maneira muito carinhosa com esse Digimon, né? Talvez esse Digimon seja ainda mais importante para ele, porque ele vai se lembrar daquele cachorrinho de estimação que ele teve no passado. Curiosamente, a gente já teve um protagonista de Digimon que teve uma história parecida com essa, lá no primeiro mangá de todos, no Kamon Digimon, né? Então bem legal aí, né? Talvez tenha alguma conexão, vai saber, mas vamos continuar. Basicamente, então, o nosso protagonista, sabendo que ele vai precisar criar um novo Digimon, né? Ele vai ter que passar por todas as partes de você entender um Digimon, você saber o que você tem que fazer com ele, qual é o tipo dele, qual é o atributo dele e tudo mais. Ele prefere pesquisar sobre isso naquela rede social que foi mencionada várias vezes até agora, chamada Grimm. Né? Então ele pede ajuda, tem algumas pessoas que literalmente trabalham com isso, que fazem apenas isso, conseguir um Digimon, e daí eles criam esse Digimon, fazem ele evoluir várias vezes e por aí vai. E ele consegue algumas dicas, o que é bem interessante, né? Então foi bem legal ver ele fazendo esse tipo de coisa. Parece até quando algum fã de Digimon tá querendo jogar algum jogo como Digimon World ou treinar algum Digimon em algum VPET, e daí ele não sabe o que fazer, ele pede ajuda de outras pessoas que têm muito mais experiência com esse tipo de coisa dentro da franquia Digimon. É bem legal, né? Eu acho que foi incrível ver ele fazendo isso. É difícil a gente ver um protagonista em alguma história de Digimon literalmente trabalhando com esse tipo de situação, né? A gente sabe que na nossa vida real, né, as coisas para Digimon normalmente são assim, mas dentro das histórias não. Então foi de certa forma uma coisa bem nova e bem legal ver o protagonista tendo que lidar com esse tipo de coisa, apesar que no final das contas parece que não deu muito certo. Outro ponto muito importante que é mencionado nessa parte é que o Eiji ainda tem aquele outro aparelho LCD, né, que a gente vê desde o começo junto com ele, e lá ele tem os Tyrannomons, ou seja, o Lugamon, que aparentemente é o parceiro Digimon dele, não é o primeiro Digimon que o nosso protagonista teve.
ele teve aqueles 3 Tiranomons, ele ainda tem os Tiranomons, obviamente, o que é muito legal, quer dizer que ele não tem apenas um Digimon agora, e talvez aqueles Tiranomons tenham sido outros Digimons antes que evoluíram para aqueles Tiranomons, ou talvez ele teve até outros Digimons antes daqueles Tiranomons, vai saber. Mas é muito interessante, é bem diferente do que a gente vê nos outros protagonistas, né, onde o Digimon é o parceiro destinado a ele, né, ou o Tamer que encontrou seu Digimon dos sonhos. Não, dessa vez, isso talvez tenha acontecido com o Lugamon, mas o protagonista já tem outros Digimons com ele, né? Então bem interessante isso, bem diferente, bem legal. Quem sabe ele tem até mais Digimons no futuro? Vai saber. Então, bem no final dessa parte do capítulo, nós vemos que o Eiji começa mesmo a tomar conta desse Digimon, ver o que ele pode fazer para esse Digimon se tornar mais forte, né, para tratar ele da melhor maneira possível, e ele vê algumas dicas até na rede social, onde ele tinha perguntado lá. Uma coisa que ele faz é pesquisar o nome do Lugamon, para ver se ele encontrava pessoas que já tinham treinado esse mesmo Digimon, porque daí fica um pouco mais fácil, né? Porém, ele não encontra nada, ninguém já teve esse Digimon, então provavelmente esse é o primeiro Lugamon que aparece dessa maneira. Talvez nesse universo esse seja o único Lugamon, vai saber. Lembrem-se, o Lugamon é para ser um Digimon protótipo, que é o mesmo que o Dorumon é, que o Ryudamon é, e esses são Digimons extremamente raros, então é pro Lugamon ser extremamente raro também. Porém daí ele vê uma dica de uma pessoa, né, que fala que os Digimons como esse, né, que são parecidos com cães, por exemplo, bichinhos de estimação, eles gostam de brincar com outros Digimons. Então se você tiver outros Digimons e você puder colocar eles juntos no mesmo ambiente, as coisas vão ficar um pouco mais fáceis. O ponto é que o Eiji vai ler isso e imediatamente ele pensa, não, peraí, eu tenho meus Tiranomons, então eu posso colocar os Tiranomons junto com o Lugamon, né? Ele transfere os Tiranomons até, ou pelo menos um Tiranomon, junto com o Lugamon no mesmo aparelho, e daí dessa forma eu já começo a treinar ele da melhor maneira possível. Mas, porém, ele não viu a mensagem completa antes de fazer isso. No final da mensagem estava dito lá que você tem que tomar cuidado com qual Digimon que é. Porque dependendo de qual for, ele vai querer ser o dominante daquele grupo, né? Aquele que comanda o grupo de lobos, digamos assim, né? De cães. Então, como ele vai fazer isso? Bom, normalmente através de batalha. Então, por ele ser o Lugamon um Digimon do atributo Vírus, e os Tiranomons serem Digimons do atributo Data, e para todos aqueles que viram as primeiras partes desse primeiro capítulo, sabem que muito provavelmente esses Tiranomons não são muito fortes, porque eles estavam perdendo para um Modok Betamon. Talvez o Eiji acabe perdendo esses Tiranomons agora, né? Talvez o Lugamon destrua eles, ou pelo menos derrote eles para provar que ele é mais forte que os outros, né? E comandar aquele grupo de Digimons. Eu espero que esses Tiranomons não sejam destruídos, mas talvez seja isso que vai acontecer. Então, galera, a gente começa a ver que o Eiji se interessa de uma maneira um pouco diferente sobre os Digimons agora. E a perspectiva dele sobre os Digimons e sobre o mundo digital começa a ficar bem diferente, né? Ele tá vendo agora que talvez os Digimon sejam mais do que apenas personagenzinhos numa telinha e objetos usados por pessoas para ganhar dinheiro e por aí vai. O que é muito interessante, né? A gente vê uma evolução do personagem já, mesmo ainda estando dentro do primeiro capítulo. Mas eu quero saber o que vocês acharam dessa parte do primeiro capítulo. Deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo também um abraço muito carinhoso para todos vocês. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui de Dias Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.